Bom, vamos lá, bom dia. Eu fiz um vídeo aí, que já foi, deve ter sido no dia anterior, né? Assunto delicado, difícil. É, Tenho dúvida se ele passou ou não, né? A gente bota lá, tipo, se vai passar mesmo ou não, só Deus sabe. E ele vai ao ar. Como esse vídeo tem vários outros assim, recomendo ver, entender, porque daqui a pouco você sabe que eles vão ser tirados do ar. Não por mim, pelo sistema, né? O sistema vai providenciar que saia ou vídeo ou canal inteiro. Então aproveita enquanto pode. Quando tiver aí, está podendo falar, a gente vai falando. Se o som estiver baixo é porque a minha voz é ruim e para variar, né? Estou gripado, então não tem muito o que melhorar não. Aí só Deus curando esse probleminha crônico. Eu não reclamo não, acho maravilhoso, né? Jesus falou que a cruz que você tiver, abraça, ame, vai em frente. Então eu não reclamo disso não, meus probleminhas pequenos. Eu estou vivo. Se eu estou vivo, tá bom. Né? E quando não tiver mais para estar vivo, também vai estar melhor ainda, né? Então, vamos lá. Então, o assunto que eu queria abordar é um pedacinho daquilo que eu falei na vez passada, em outros vídeos também, que tem um sinal, o sinal da ruptura, o sinal que mudou de um jeito do outro. A grande tribulação são 7 anos, né? 3 anos e meio de preparação. A Nossa Senhora e a palavra chama começo das dores. E depois tem um fato e muda tudo. Nesse mudar tudo entra o império do mal, né? Os 3 anos e meio complicados, né? Tem vídeo meu falando sobre isso aí, mas eu não vou entrar neste detalhe. Eu vou entrar no detalhe anterior, da virada da chave. A virada da chave de um sistema para o outro não é uma guerra, não são produtos da natureza, não é esse tipo de sinal. Aí você pega lá, vai falar em Mateus, acho que é 24, acho que é isso, que vai falar sobre escatologia no texto, né, bíblico, e que Jesus vai falar lá, ali ele faz uma remessa de informação que você tem que ler para entender quando é que esse tempo da virada, que ele vai falar em Daniel 9:27. Falar de cabeça às vezes não bate certinho não, mas dá uma procurada que deve ser por aí. E lá eu li até um pedaço do texto desse outro dia. Ele vai falar no final assim, né? São as 70 semanas de Daniel. A última semana, que é a última semana exatamente da grande tribulação. E a virada de um tempo para o outro, ele fala em 2 eventos. O primeiro evento é acabar com o sacrifício. O segundo evento é a adoração a uma falsa divindade no lugar santo, né? Então, 2 coisas que são eventos da mudança de período e que vão dizer que alterou, começou o segundo, né? A segunda parte. Parou aqui. Eu vou parar e falar da primeira parte desse primeiro evento, a mudança, o fim do sacrifício, né? E é interessante falar isso, né? Para ter um sacrifício, tem que ter um templo, tem que ter um sacerdote e tem que ter a substância. 3 coisas, sem as quais vai ficar um pouco difícil. O templo pode ser até alterado, né? Você pode celebrar a Santa Eucaristia dentro de uma casa, né? Então o templo é uma coisa que às vezes pode ser alterada, é uma das condições, mas pode ser ou não, né?
Mas isso não é o mais importante. Mesmo assim, ele diz que o templo será devastado. Né? Pega lá no texto, você vai ver isso. Mas antes disso, ele fala que acaba primeiro com o sacrifício. Então, primeiro acaba com o sacrifício, depois ele acaba com o templo. E qual é o sacrifício? Sacrifício. Aí tem gente que vai falar assim: é o antigo sacrifício que o Daniel está falando lá. Mas esse sacrifício cessou. Né? Quando? Na época de Jesus. Né? Jesus teve aquele negócio todo, ele fala: esse templo será destruído. E junto com a destruição do templo lá no ano 70, acabou o sacrifício que era feito pelos judeus. De lá para cá eles não tiveram mais isso, eles não têm mais sacerdotes. O rabino não é um sacerdote. Saiba, quem não souber fica sabendo. O rabino é semelhante a um pastor, não é um sacerdote. Sacerdote é uma coisa totalmente... Antigamente fala sacerdote ou sacrificador. Né? É alguém que oferecia o sacrifício a Deus. Só ele pode fazer isso. Nenhum de nós pode. Né? Eu quero fazer. Não pode. Você não foi eleito para isso, não foi preparado para isso. Então não é qualquer um que quer ser que vai ser. Esquece. Então, não pode... eu quero ser profeta. Você pode querer também, só será se Deus te chamar. Eu quero ser pastor. Pastor você pode ser. Né? Basta pastorear. Não é pastor. Né? Mas não é um sacerdote e não é um profeta. Né? São coisas diferentes. Eu quero estabelecer isso. Cada um tem seu trabalho. Né? Mas hoje os judeus não têm nenhum sacerdote. Eles querem construir um templo para voltar a ter. Tem umas pessoas aí na internet falando: vai voltar a ter o templo para depois acabar com o templo. Quer dizer, não faz sentido nenhum. E se eu achasse que o sacrifício do templo judaico era aquilo que é o correto, por que eu sou cristão? Eu sigo Cristo. Se Jesus mudou isso, o sacrifício é o sacrifício da cruz, para começar, que ele é todo dia renovado durante uma santa missa. A missa é o sacrifício. Tem a adoração, tem adoração, tem cânticos, pedidos e tem o sacrifício, que é todo dia. Então o sacrifício que o Daniel fala lá no livro dele, né, que será cessado, é o único sacrifício existente sobre a terra, hoje. Não tem outro. Né? Tudo bem, tem aí... tem linhas tortas, né, do sacrifício da igreja, tem os ortodoxos, uma linha torta, né? Tem outros aí também, né? Mas o sacrifício é aquele que Jesus instituiu e aquele que mantém a instituição deste como ele assim o pediu. Se não for assim, sacrifício se não for assim, não é sacrifício, é, sei lá, outra coisa, né? Quer fazer, faz, não compete a mim. Eu só estou falando daquilo como Deus, né, fez. Se os homens querem trocar isso, né, só não será mais aquele sacrifício que o Senhor Deus assim estipulou. Né? Aquelas palavras, né, fazer isso em memória de mim, né? Então ele mudou alguma coisa, a Santa Ceia, estipulou um novo sacrifício. E o sacrifício que ele fez na cruz se repete em cada missa. Então, o que Deus já nos disse antecipadamente, Jesus nos fala, que o Daniel fala, é que nesses tempos, a virada de chave para a segunda parte da grande tribulação começa com o cessar do sacrifício. Gravou essa ideia? Primeiro grava a ideia. É porque a gente que é católico, às vezes, tem um problema, falar isso nunca vai acontecer. Hoje em dia não duvido de mais nada. Bom, continuando. Então, para ser o sacrifício, como Jesus mandou, da forma como ele mandou, você tem que ter a substância
as palavras e o sacerdócio, ou sacerdote, né? E essas três coisas estão sendo combatidas hoje dentro da igreja. Presta atenção, abre o olho, começa a ver as discussões, né? Você viu ali no último, como é que é o nome daquilo que teve? Da Amazônia, esqueci o nome, que teve lá no Vaticano, que eles queriam trocar a substância, que é feita a hóstia. Se a hóstia e o vinho, eles têm de seguir um rigoroso processo para que haja transubstanciação. Se você trocar a substância do trigo, da como foi feito aquele negócio todo, se você trocou, você deixa, você pode usar as palavras, não acontecerá. Então, primeiro ataque, a substância. Segundo ataque, né, as palavras, né? Você já vê muitas vezes as pessoas, quando começam a falar, não, vamos mudar o missal, eu já me arrepio todo assim, ih, meu Deus do céu, estamos chegando perto do problema. Eles vão avisando que vamos mudar o missal, vamos mudar o missal. E aí, quando chegam no missal, vamos lá ler para ver o que foi que trocou. Não pode trocar o que é falado pelo sacerdote, né? Para que aconteça a transubstanciação. Ele pode trocar e volta, mas aquelas palavras não pode. Não pode. Se não falar aquelas palavras, não existe. Você está comendo outra coisa que não é o corpo de Cristo. Ok? Se você trocar a substância, não é mais o corpo de Cristo. Você está ali fazendo outra coisa. Não sei o que é, mas não é aquilo. Segunda coisa, você não pode trocar as palavras. As palavras são essenciais. É a mesma coisa. Ah, mas você pode falar assim? Não, não pode. Se Deus falou assim, faça-se a luz foi feita. Se Deus falasse assim, faz uma neblina, vai aparecer luz? Não, vai aparecer neblina. A palavra é essencial, né? Como vai dizer João, né? Logos, a palavra. Cuidado. Isso é muito importante. A palavra tem poder na boca de um homem santo, na boca de um sacerdote. Ok? Não pode trocar as palavras, nem alterar e nem fazer melhores. Né? Já vi alguns falar, ao invés de falar Espírito Santo, fala, como é que era? A doutrina santa, sei lá o que. Eu falei, cara, isso é um absurdo. Então as pessoas já estão querendo mudar. Né? Algumas pessoas de uma falsa teologia dentro da igreja. Né? Estão querendo trocar as palavras para quê? Aquilo deixar, porque eles não acreditam na transubstanciação e não querem que ela aconteça mais. Né? Então você entende isso. E a terceira coisa, o terceiro grande ataque é ao sacerdote. Eles querem que o sacerdote não seja mais sacerdote, seja um pastor. Pastor, você pode ser pastor de qualquer coisa, de ovelha, de gente, mas nunca será um sacerdote. É diferente. Você tem que saber uma coisa. Uma coisa, por exemplo, você vai no tribunal, um juiz é um juiz, um advogado é um advogado, um promotor é um promotor. Chama o promotor de juiz, vê se vai dar certo. Não dá certo. Por que não dá? Chama o juiz de advogado, vê se você não sai preso. Por quê? Porque cada coisa tem a sua função e o seu jeito de funcionar. Se não fizer do jeito certo, não dá certo. Ah, mas eu acho que pode ser né, aquele jeitinho, quer dar aquele jeitinho. Você quer dar jeitinho na coisa que é uma verdade, você na verdade, alterou a verdade. E aí a verdade já não está mais contigo. A verdade é verdade, não mexa nisso. Mas eles querem trocar o sacerdote para deixar de ser sacerdote. Para deixar, aí começa, que pode ser casado. Não, não pode. Você é mau. Não, o cara, quando decide ser sacerdote, ele morreu para o mundo. Se ele está querendo viver do mundo, então deixa de ser sacerdote. Ele não é mais sacerdote. Ele é outra coisa. Sacerdote é um cara que morreu para o mundo. Para fazer essas funções sacerdotais, o que ele faz, tem que seguir certas regras. Tem que seguir aquilo que Deus mandou. Do jeito que ele mandou, não pode ser qualquer coisa. O problema é que querem que seja qualquer coisa, né? Um malabares, um palhaço de circo, um animador de plateia lá na frente. Não, não é nada disso.
O sacerdote é muito importante. Como dizia um santo, quando um homem se transforma em sacerdote e ele vive dignamente, conforme a vontade de Deus, ele leva muita gente para o céu. Mas se essa mesma pessoa não fizer aquilo que é a vontade de Deus, ele leva muita gente para o inferno. Sacerdote. Então quero acabar com a função de sacerdote. Quero fazer um híbrido, um jeitinho, pastor, meio. Não, isso não funciona. Isso não vem de Deus. Isso é para acabar com a Eucaristia. Se você acaba do jeito que o sacerdócio é, não tem Eucaristia. Ah, sacerdote feminino, não esquece. Isso não é vontade de Deus. E se qualquer um que entenda de igreja sabe que isso está errado. Primeiro. Segundo, São João Paulo II já escreveu com todas as letras sobre o magistério da igreja o que pode ser feito ou não. E ele falou que uma sacerdócio só pode ser masculino. Então, essa ideia de algumas pessoas, bispos, e sei lá mais quem, cardeal, que seja feminino, esquece. Se você aceitar qualquer disso, você está ferindo aquilo que é o centro da Igreja Católica. Né? Lembra que a gente falou tradição, palavra e o ensinamento dos papas. Você nunca volta atrás no ensinamento de um papa. Quando ele dá uma ex-cátedra, quando ele fala o que seja, você já vê que nunca um pronunciamento, enquanto o papa, sobre a igreja, sobre uma encíclica, nunca pode ir contra aquilo que já foi ensinado. Se for contra, ela não pertence à igreja, é falso. Você não sabia disso? Puxa vida, ensinei alguma coisa a alguém. Por quê? Porque o ensinamento da igreja, né, que vem pelos papas, é um conhecimento que vem sendo adquirido, todas as verdades, elas ficam e aumentam e vão aprofundando assuntos. Elas não mudam em outro sentido. Se mudasse, não seria uma verdade ensinada. Né? Então, João Paulo II já afirmou isso com todas as vezes. Então, você não pode nem pensar em mudar. Então, está tendo esse como é que chama isso aí que teve em outubro do ano passado? Eu esqueci o nome. Mas a reunião no Vaticano, e várias coisas foram faladas e atentavam diretamente com o ensinamento da igreja. Né? E o sacerdócio, seja ele como você está vendo, se masculino ou feminino, tudo tentando acabar. Tem agora um sacerdote feminino, uma mulher lá. Isso para mim eu nem vou, sinceramente, aconteceu, eu nem vou a essa missa, porque isso não é para mim, não é missa. Sei lá, né? O que eles querem fazer da missa é como se fosse não mais o santo sacrifício. Eles querem fazer da missa como se fosse a reunião da palavra. Ou seja, sem o sacrifício. Não é mais uma missa. É uma qualquer coisa aí, sei lá, mas não é uma missa. Uma reunião de oração, não dá para comparar, por exemplo, você faz uma reunião de oração, tal, muito boa, tal, mas não dá para comparar isso com a missa. A missa, é muito lá em cima, é outra coisa, é outro patamar, é outra coisa. Né? Não tenta comparar uma coisa banana com laranja, que não são coisas iguais. E aí o que estão tentando fazer? E fomentando isso, né? Mas vai ser implementado, já estou avisando que vai ser implementado. E quando implementado, não é para entrar em desespero. Né? Você sabe que isso já foi falado por Deus que seria feito. Né? E isso é a concretização daquilo que foi falado lá em Daniel: acabar com o santo sacrifício, alteração da missa, para que seja uma outra coisa, uma igreja esquisita, que não vai ser mais, né? Aquilo que chamam de igreja católica. Vai tudo desfazer. Não, calma, Deus já mostrou o caminho. Ainda vai existir sacerdote, ainda vai existir padre. Durante todo o período desta tribulação, os verdadeiros sacerdotes, eles celebrarão a missa. Continuar tendo a Eucaristia escondido, né? Nas catacumbas. E vai passar por isso tudo. E tem muita gente que vai aderir a essa coisa falsa, né? E aí você sabe que Deus fala, né? Vai acabar com a Eucaristia, vai haver uma falsa adoração dentro do Templo Santo,
e depois vem a destruição do templo. A destruição do templo nada mais é que uma consequência a dois fatos errados anteriores. Deu para entender? O castigo de Deus, a ira divina. Está no Apocalipse que isso vai acontecer também. Capítulo 18 ou 19, se eu não me engano. Mas você tem que saber ler, interpretar a informação. Ele fala, vai acontecer. Mas, vou me apavorar? Não. Vou me manter na fé. A igreja sobrevive na fé. Se mantém, você sabe o ensinamento, você sabe e continua, propaga e vive. Deus faz o resto. O que é falso vai cair. A gente sabe disso. Está no tempo que muita gente vai chamar assim, o tempo da colheita. Como você vê muitas informações erradas e outras não erradas, certas, né? Vivendo os dois ao mesmo tempo, é trigo e joio. Ok? Eles vão conviver ao mesmo tempo, vão, até a hora que vier a colheita. Quando vier a colheita, Deus tira o joio e só fica o trigo. Não tenha medo. Faz parte. Deus sabe disso. Uma hora Deus faz a sua justiça. Não cabe a mim fazer justiça nem a você. Cabe a mim e a você viver o Evangelho, a boa nova. Viver o Cristo. Viver para a santidade. Viver para a eternidade. Esse é o nosso chamado. E Deus fala o que vai acontecer com antecedência. Para que quando aconteça, os escolhidos, saibam. E saibam o que fazer. Né? Não entrar em desespero, porque Deus já falou, já confidenciou a boca pequena para os seus. Mantemos a gente em fé. Paz e bem.